ainda a partir da apostila Introdução à Teologia de Franklin Ferreira e Valtair Miranda, do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, do ano 2000, vamos falar agora, né, sobre, nisso que estamos falando sobre a teologia e as escrituras, falando um pouquinho sobre a hermenêutica a partir do ensinamento deles. A hermenêutica ela é uma ferramenta essencial, tanto no trabalho de interpretação da Bíblia como na construção teológica. Por quê? Pode-se defini-la como a ciência e a arte da interpretação. Porque quando relacionada à compreensão do texto bíblico, ela é necessária devido às barreiras que distanciam os leitores de hoje dos autores e dos leitores originais, que são as barreiras históricas, culturais, linguísticas, filosóficas, etc. Então, o modo de pensar da época, a própria época, a linguagem da época, as expressões de linguagem, tudo era diferente de hoje. Então, nós somos obrigados a pesquisar muito para não falar abobrinha. Por exemplo, é muito comum escutar alguns crentes dizendo está amarrado quando eles não querem que algo aconteça, ou está ligado quando eles querem que algo aconteça. Só que, por exemplo, está ligado de acordo com a Bíblia não é como você apertar o interruptor. Está ligado de acordo com a Bíblia é você amarrar um feixe e ligar o feixe. Porque quando você, por exemplo, compra uma roda de liga leve, é por causa da liga, está tudo preso, certo? Só que é uma liga leve. Então, quando você liga uma coisa a outra, você prende uma outra. Então, tá ligado é a mesma coisa do tá amarrado. Tá dando para entender? Então, assim, aí, por quê? Porque o que você ligar na terra será ligado no céu. Então, o que você prender, o que você trancar, o que você fechar, está fechado. O desligar na terra, que é o desligar, soltar, desamarrar, desatar. Então, o certo é estar desligado. Mas aí, se tu fizer isso, vão te zoar. E aí, nesse caso, estou dando um exemplo bobo, né? Que assim, não está aqui na apostila, só para a gente ver que assim, não dá para pensar aqui com a cabeça de lá. A cabeça de lá é diferente. Por isso que a gente traz os dois princípios. Se trouxer a cultura, dá ruim. Não pode trazer a cultura. A gente pode trazer a cultura com um fim pedagógico, para fazer uma festa e tudo e tal. Mas agora, a gente a partir de agora vai ser assim. Entende? Eu lembro de um episódio que teve uma dificuldade de um casamento em que, de acordo com a tradição que a gente tem, o noivo fica no altar aguardando a noiva, não é isso? Então, só que de acordo com a cultura da Bíblia, é a noiva que aguarda o noivo, como a gente que está aguardando a vinda do noivo. O noivo vai aparecer. E aí, o que acontece? Acho que a liderança da igreja quis fazer um negócio desse. A menina falou assim, não, vai ser assim porque está na Bíblia, entendeu? Aí o que aconteceu? Então não vou casar. Não casou, entendeu? Não sei onde ela casou, o que aconteceu, porque quem falou, né? Quem conta coisa ruim não conta tudo, né? Só conta uma parte. Eu só sei isso, estou passando para frente. Ela não quis casar porque o noivo não estava lá esperando ela? Bem, aí. Não, a questão de ela ficar no altar aguardando o noivo. Ela não quis? Né? Então, não, esquenta, né? Essas mulheres são muito exigentes, né? Aí, então, em relação à questão da hermenêutica, assim, tem muitas barreiras, né? E qual seria o propósito de uma hermenêutica bíblica? Determinar com relativa precisão, porque não é precisão, não é, a gente não está lá, não tem como. Quem aqui, né, estava com Abraão, Isaac, Jacó, Pedro e Tiago, João num churrasquinho na laje? Nenhum de nós. Então, não tem como. E tem gente que fala dos 6 como se os 6 fossem tudo da mesma época. Mas vai falar. Foi você. Não, tipo assim, por que ela não quis ficar esperando o noivo? Porque ela queria ser a atração da festa. Ela já ia estar lá, todo mundo ia ficar olhando
bom. Aí nesse caso, o que acontece? Em relação... Com precisão, né, sem precisão. não sei. Aí em relação, né, a esse caso aqui, o que é importante para a gente? A relativa precisão, né, que o escritor bíblico, daquilo que o escritor bíblico quis dizer em determinada passagem, e o que isso significa para o leitor moderno. É a tal da aplicação, né? Aí, por causa disso, que a gente precisa trabalhar com uma tese básica, que é o que significa, o significado desse texto, né? O que significa esse texto, né? O que aquele autor tinha em mente, e essa intenção pode ser descoberta com algumas ferramentas de interpretação. Então, é muito importante a gente ter isso em mente. Por quê? Porque senão a gente corre o risco de estar dizendo um negócio que não foi o que Moisés quis dizer. É como, digamos, imagina, tem um texto lá, né, falando sobre, olha, se teu olho te faz pecar, arranca, né? Se uma parte do seu corpo te faz pecar, arranca. Imagina se a gente fosse arrancar cada parte do nosso corpo que faz a gente pecar. Hã? Ah, que bonitinho, ele nunca pecou, tá tudo inteiro, tá vendo? Ah, que fofo. E aí nesse caso, a gente observa que assim, peraí, vamos pensar nisso. Por que a mulher não pode cortar o cabelo lá em Coríntios? Vamos pesquisar esse negócio. Porque senão, então a mulher tem que ficar calada. Ah, mas não fica, porque se a mulher ficar calada, acabou o trabalho na igreja. Ah, então quando interessa, a gente usa o contexto. Quando não interessa, né? Tá dando para entender o negócio? A gente precisa pensar nisso daí. E aí, algumas sugestões exegéticas, né? Pense exegeticamente, ou seja, vai lá e cava. Observe o texto inteiro. O que a carta aos Efésios diz, antes de você pegar apenas o capítulo que está ali, antes de você pegar apenas o versículo que está ali. O que a carta diz no todo? Qual é o propósito daquele livro ali, né? E aí nisso, estuda o contexto histórico. Que período possivelmente foi escrito determinado livro? É como, por exemplo, esse texto foi escrito depois da destruição de Jerusalém ou antes? Porque se for escrito depois, vai ter algum vestígio da destruição, então foi depois de 70. Se não tem nada, um negócio traumático como esse, não escreveram nada, então deve ser anterior. Então coisas do tipo que você vai, né, tentando entender, estudar o contexto literário, observar o seguinte: é poesia? É narrativa? É epístola? É profecia? Porque dependendo do livro é muito símbolo, dependendo do livro é uma linguagem romântica. Por exemplo, se a gente pensar, né, a questão, eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande meu amor por você. Até aí a menina ficou apaixonada por você. Aí você chega e fala assim: nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar ou infinito não é maior que o meu amor ou mais bonito. Fala sério, velho. Olha só, agora você foi machista e hoje em dia brincar com esse negócio tá ruim. A Vanessa tá assim com a cabeça lá atrás de você, nem olha para trás. Aí nesse caso, o que eu tô querendo dizer é que assim, na poesia o camarada promete o universo. Meu Deus do céu. É poesia. Eu estou morrendo de amor. Não está morrendo, velho. Não está morrendo. Mas é poesia, entendeu? Então você tem que olhar e verificar. Peraí, qual é o contexto literário? É poesia? Então vamos tentar pegar essa palavra e mastigar como quem lê poesia. Aí alguém vai dizer: mas é a palavra de Deus. Ninguém está discutindo que é a palavra de Deus. Eu só estou dizendo que assim, por exemplo, os céus declaram a glória de Deus. O céu está falando? Não está, meu Deus do céu. Está dando para entender? Então, assim, você está pegando poesia. E aí você tem que entende? Imagina, um dia conversa com o outro, como é que é esse negócio? Então, você está olhando aquela figura de linguagem e você compreende, não tem nada de fantasioso aqui.
Ele está falando um negócio sério, não é nenhuma narrativa dos heróis Marvel, não é nada disso. Só que assim, é numa linguagem poética, né? É como, por exemplo, se o camarada fala, né, que eu te darei o céu, meu bem, né? Pô, vamos pensar, né? Assim, esse cara não tem como dar o céu. O que ele está querendo dizer é que ele vai fazer de tudo para me agradar. Entendeu a ideia? O quê? Para agradar a mulher. Isso, exatamente. E aí, diante desse caso, né, sempre analisar as perícopes inteiras, ou seja, a narrativa inteira. Vai pregar um texto de José, lê tudo sobre José. Vai pregar sobre Adão, lê tudo sobre Adão. Está entendendo? Você vai pregar de repente 2 versículos, mas lê tudo. Por quê? Porque você lendo tudo, você sabe do que vai falar naquele versículo. Entende? Eu preguei só em Neemias 1 na minha igreja, 1 a 4 de manhã e 5 a 11 de noite. Mas o que acontece? Eu sei o contexto. Falei um pouco de Esdras, falei um pouco de Zorobabel, falei um pouco, né? Não entrei em detalhes porque essa parte dá sono para o povo. O pessoal não quer escutar isso, né? O pessoal quer a hora da aplicação, né? É isso que o pessoal quer. E aí, diante desse caso, assim, eu tinha uma ideia do panorama, para não falar só o versículo em si, porque senão nem você tem muita riqueza para falar, né? Inclusive para ler. Talvez você não tenha tempo de falar todo o capítulo ou todo o livro na mensagem, mas pelo menos você sabe, e pelo menos um detalhe você pode deixar escapar, né, para aguçar a cabeça da pessoa que está te ouvindo. E aí, né, a questão de fazer uma tradução ou paráfrase, isso daí é bom para quem já domina grego ou hebraico. Então a gente pode de repente consultar outras versões, né? E em relação à questão, né, da sintaxe, né, de você ter um conhecimento da estrutura das palavras, das orações, das frases e tudo. Por exemplo, quando você pega portanto está deixando claro que ele está continuando o raciocínio anterior, entende? Então você sabe que ele está falando um negócio a partir de algo que ele disse lá atrás. Agora, quando você não presta atenção nisso, você vai embora, né? E aí, consultar os comentários, né? O que fulano disse, o que Beltrano disse, o que Cicrano disse sobre isso, né? Resumir suas conclusões, faz um apanhado disso tudo, espreme, faz um suco desse negócio, deixa o bagaço para o canto, bota só o suco para dar para o povo, né? E aí, perguntas que a gente pode fazer ao texto que a gente está expondo: o que significam realmente essas palavras, né? Qual luz outros textos bíblicos lançam sobre este texto? Onde e como este texto ajusta-se à revelação total da Bíblia? Quais verdades este texto ensina sobre Deus e sobre o homem em seu relacionamento com Deus? Como essas verdades se relacionam com a obra salvadora de Cristo? E que luz o Evangelho de Cristo lança sobre elas? Quais experiências essas verdades delineiam ou explicam, ou buscam criar ou curar? Qual o propósito prático elas figuram na Bíblia? Como se aplicam a mim mesmo e a outras pessoas em nossa própria situação? A que condição humana atual elas se dirigem? E o que elas não estão dizendo para crermos e fazermos? E aí eu falo, né, desculpa aí gente, já vou acabar aqui agora, vou encerrar aqui, falando sobre o sermão de domingo pela manhã. De manhã eu estou falando sobre Neemias, quando ele pergunta para Anani sobre como é que estão os seus irmãos. E aí nisso a Anani conta, né, o muro derrubado, as portas queimadas. Neemias vai ficar arrasado, e aí começa a chorar, jejuar e tal, aquela coisa todinha. Qual foi o tema da mensagem? Calça o sapato do seu irmão. Eu sei, o tema foi pobre, eu sei que foi, mas foi pobre de propósito, para dar a ideia de que é o seguinte: é muito fácil você ter todas as soluções para os meus problemas sem você estar no meu ponto de vista, usar as minhas lentes, calçar o meu sapato e pagar o preço que eu pago. E uma outra situação: se você realmente quer ser alguém importante e deixar uma marca na sua geração,
você precisa transbordar para além de si mesmo e ser importado para a vida das pessoas, que foi o que aconteceu com Neemias. Ele era um oficial do rei, podia estar lá de boa na situação dele, mas ele se preocupou com a situação do povo lá, e ele começou a orar e chorar por eles, como se fosse uma situação particular, e ele ora como se ele mesmo tivesse cometido os pecados que aquele pessoal cometeu. De noite eu falo sobre a intercessão de Neemias. E aí qual é o tema? Assumir para mudar. Então aquela questão, você não vai melhorar enquanto você não assumir que precisa melhorar, seja na saúde física, seja no casamento, seja na espiritualidade. Todos nós só damos um passo depois que a gente assume. Estou bebendo demais, estou comendo demais, estou dormindo demais, estou trabalhando demais, estou assim, estou assado, está entendendo? Estou falando demais. Ou seja, quando cai a ficha, aí você começa assim, eu vou fazer uma caminhada, vou comer menos, vou parar de andar com fulano de tal, está meio perigoso, está meio complicado, vou perder meu casamento. Então, quando você faz isso, aí você vai para o Alcoólicos Anônimos, você vai para o Narcóticos Anônimos, você coloca o adesivo para parar de fumar, você diminui a televisão, você sai do vício do WhatsApp, tá entendendo? Você cancela suas contas em rede social, porque você percebeu que a sua vida começou a ficar prejudicada, entendeu? Então é um tipo de situação, né? É aquela pessoa que de repente, o filme pornográfico é só um filme educativo para eu aprender os Paranauê e melhorar minha relação em casa. Aí quando vai ver de repente, caramba, eu estou começando a exigir da minha esposa ou do meu marido algumas coisas que assim, eu era feliz, eu era satisfeito e agora eu estou insatisfeito. Eu estou começando a achar que a relação sexual é menos prazerosa do que de repente ficar assistindo pornografia. Eu estou passando o dia todo na internet, no trabalho, né, vendo os negócios assim, correndo o risco de ser mandado embora. Eu tive um colega de trabalho que foi mandado embora por causa disso, né? E aí o pessoal de TI encontrou e o cara era crente, entendeu? E era um pastor. Falando sério, foi um soco no estômago. E aí o que acontece? Mas aquele negócio, gente, o diabo não perdoa, para geral. Preto, branco, louro, moreno, gordo, magro, rico, pobre, tá entendendo? Plantou, colheu. Aí nesse caso, assim, observa bem como é que é o negócio. A coisa chegou a um ponto, porque se ele estava assistindo no trabalho, tudo indica que assim, ele já estava perdendo as rédeas. Ou seja, ele já não tinha mais aquela coisa de tipo beber socialmente, assim, não é assim, vou assistir um pornô para relaxar. Não era isso que estava acontecendo. E dentro de casa, como é que fica? Ele já estava. Na maioria das vezes chega um ponto que às vezes a mulher descobre, a mulher vê, assim, chega uma hora que o indivíduo, assim, ele vai ficando tão preso que assim, daqui a pouco ele nem esquenta mais a cabeça, entende? Como eu posso dizer, a pessoa viciada, e eu não sei se dá para entender isso, não estou dizendo aqui que quem assiste pornografia é um safado sem vergonha e quem é viciado em WhatsApp é gente do bem. Vício é vício. Eu só estou dizendo aqui que assim, a questão é que chega uma hora que você acaba sendo controlado pelo vício, que pode ser vício de novela, gente. Tá dando para entender? Então, o que acontece? De você perceber o seguinte: opa, eu posso acabar com a minha vida, perder meu trabalho, perder a esposa, perder o prazer sexual na minha relação com a minha esposa, né? E como você falou a questão moral, imagina meu filho de 10 anos vendo, se meu filho pega, se ele sabe, como é que fica o negócio? Eu sou crente, ou então se de repente alguém acha o meu celular na igreja, eu não gosto nem de pensar, tá dando para entender? Então olha quanta coisa pode acontecer. E aí é onde eu falo na mensagem, assumir para mudar. Ou seja, eu preciso olhar e verificar o seguinte: estou adoecendo. Pastor, meu ponto de vista... Se eu não pensar assim, eu não paro de beber cachaça. Desculpe a turma, mas o meu ponto de vista em relação a Neemias aí, como o senhor falou, são poucos que se preocupam com os irmãos. Ou questão de Neemias. Começou o desabafo. De ele fazer... As igrejas de hoje... De ele se esforçar pelo povo. Os crentes de hoje... Não, eu vou dizer que são todos os pastores que não se preocupam. Os pastores, você quer os crentes. Os pastores que não se importam, os crentes se importam. Antes eram os crentes, mas era pastor. Não, porque o pastor que vai levar alimento para o povo. Ele sabe, vamos calçar o sapato do irmão, porque cada um tem um problema diferente aqui, ó.
Ninguém tem que calçar o sapato do pastor, não, né? Obrigado. Aí, olha só, valeu. Só cabe um na cruz, tá certo. Então, a gente vai fechar aqui, mas deu para entender, é importante assim, você vai lá, tenta entender a cultura, a palavra, por exemplo, quando você vê copeiro, você pensa o quê? O cara da lanchonete. Mas copeiro lá não é o copeiro aqui da lanchonete. Tá entendendo? É o cara que está perto do rei, prova o que o rei prova, come, quer dizer. E detalhe, tudo indica que podia ser um conselheiro, um cara próximo, tá, que escuta o rei, vê o rei nos bastidores, conhece o rei na intimidade. Então olha quanta coisa é. Mas se a gente não pesquisa, o que ele é? É aquele camarada com um jalequinho amarelo na lanchonete, saindo pingando, entendeu? Mas vamos parar por aqui, hora do lanche.